Capítulo 4 do livro Deus na Sombra. Subtítulo: Um anjo chamado Charlie. A primeira vez que eu o vi foi enquanto eu estava caminhando para fora de uma loja de conveniência local. Ele era um homem negro e velho puxando uma mala de viagem de avião e tinha um outro saco por cima do ombro. Eu soube imediatamente que ele era um sem-teto. Um sem-teto em uma comunidade que não tem uma população sem-teto. Eu perguntei a ele se eu poderia lhe levar para um passeio. Ele olhou para mim por alguns segundos e depois acenou com a cabeça e disse: "Eu acho que seria bom." Ele havia andado cerca de 1 quilômetro pela estrada. Enquanto estávamos indo, ele confirmou que era de fato um sem-teto. Ele também me disse que ele era um veterano e eu lhe perguntei se ele estava com fome e ele respondeu não muito, mas poderia comer alguma coisa. Depois eu comprei algumas coisas para ele e descobri também que ele não estava trabalhando com a administração de veteranos e não tinha ninguém o ajudando. Então, contra toda forma de julgamento, eu lhe disse que iria tentar ajudá-lo. Este foi o início de uma mudança de vida, uma jornada tumultuada e completamente difícil. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Eu sou um crente branco de meia idade de classe média. Fui salvo radicalmente em um encontro maravilhoso com o Espírito Santo em 1982. Em mim, houve uma forte entrega total ao Senhor quando nasci de novo. E ainda assim, ainda havia muito de Gary que permaneceu em mim e continuou a sabotar a minha vida durante os próximos 30 anos. Eu estive muito cheio de remorso. No entanto, cerca de 8 anos atrás, este homem branco de classe média foi envelhecendo e determinou que queria conhecer a Deus o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Conforme eles me permitiram chegar até eles, eu ouvi o Senhor dizer-me: "Você pode chegar tão perto de mim o quanto você quiser, se você estiver disposto a pagar o preço." Oh, sim, eu quero chegar perto, Senhor. Estou pronto. O que você quer de mim? Eu ouvi, na voz mansa do mais profundo do meu ser, ele responder: "Tudo de você." Sem pensar muito sobre o que eu estava dizendo, eu respondi a ele: "É tudo seu." E assim começou uma jornada que continuou pelos próximos anos. O Espírito Santo sempre foi muito gentil e começou a me confrontar em relação à minha vida carnal, o meu autocontrole, que quer controlar e dominar todos os aspectos de quem eu sou. Havia noites escuras e dias escuros, desertos e entregas, e então tudo seria feito de novo. Eu fui gradualmente me afastando de todas as formas de ministério em que eu estava envolvido. Somente assim o Senhor poderia terminar o que havia começado, o qual eu tinha me aventurado a dizer que eu queria. Depois de anos e anos de ruptura e meses de isolamento, eu senti que as coisas realmente começaram a mudar. Eu já não era dominado por pensamentos da minha própria vida. Não questionava quais eram meus dons e vocações. Ao invés disso, eu me encontrei como Paulo em Filipenses 3, gritando: "Eu quero conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento." Eu estava finalmente lá. Eu acreditava que eu já não era mais consumido por mim mesmo, mas eu estava pronto para apenas ser identificado com Cristo, em sua morte, sepultamento e ressurreição. Até que conheci Charlie, um sem-teto, sem dentes, que andava sem rumo, o homem que o Espírito Santo tem usado para me levar aos lugares mais profundos do meu coração, lugares em que eu não poderia chegar por mim mesmo. Após o primeiro dia em que conheci Charlie, eu fiz uma pesquisa sobre como ele poderia ser ajudado, através da administração de veteranos. Fomos várias vezes no hospital local, em nossa cidade. Charles fez exames médicos e mentais. Analisamos também algumas opções de hospedagem. Enquanto isso, Charlie mencionou que ele não tinha nenhum lugar para tomar um banho ou lavar suas roupas. Eu senti o Espírito Santo me cutucar. Convide-o a usar o seu. Então, Charlie veio lavar suas roupas e tomou um banho. 2 dias depois, ele estava de volta e me perguntou se ele poderia tomar um banho de novo, passar a noite e ir à igreja comigo. Como eu poderia dizer não a isso? No dia seguinte,
No caminho de volta da igreja, ele me perguntou o que eu ia fazer o resto do dia. Eu só queria ficar sozinho, e eu com certeza não queria sua companhia. Então, eu lhe disse que tinha algumas coisas para fazer. Com certeza ele queria ficar na minha casa um pouco mais, mas eu o deixei no McDonald's mais próximo e fui para casa. Enquanto eu ia me afastando do McDonald's, o Espírito Santo me disse: "Você não foi honesto com ele. Amanhã eu quero que você o convide para ficar com você durante o tempo que ele precisa." E eu respondi: "Sim, Senhor." Charlie rapidamente provou ser uma das pessoas mais grosseiras que já conheci. Porque ele não tinha dentes, ele fazia muitos ruídos quando ele comia. Realmente, ele fazia muitos ruídos com a boca quando comia e bebia, e quando consumia grandes quantidades de alimentos, bem difíceis de descrever. Eu também descobri rapidamente que Charlie era muito crítico comigo e com minha casa. Em pouco tempo, ele já estava apontando que o chão precisava ser varrido, que minha geladeira estava suja e que meu banheiro precisava ser limpo. Charlie estava tendo muito toque sobre limpeza. Ele podia ter sido sem teto, mas ele tinha uma boa aparência e era limpo. Mas seus comentários críticos sobre a minha casa não iam mais além. Quando eu pensei que havia acabado, descobri que Charlie só falava ou pedia algo gritando, e em um tom de voz muito exigente. Ele também não usava certas palavras como obrigado, por favor, ou de alguma forma reconhecia o que eu estava fazendo por ele. Algumas semanas depois, em uma noite ele veio jantar comigo. Ficamos nós dois na mesa. Eu suportei ficar na mesa com ele, porém o meu estômago ficou um pouco enjoado, com todos os ruídos que ele fazia. Depois de comermos, ele se ofereceu para lavar os pratos e eu saí para fazer uma caminhada. Quando voltei, ele estava do lado de fora fumando um charuto. Quando eu passei por ele, eu estendi a mão para dar um tapinha no seu ombro e agradecer por ele ter limpo a cozinha. Antes que eu pudesse falar, ele se afastou de mim e agiu de uma forma como se fosse me bater. "O que você está fazendo?" exclamei com uma voz me sentindo ofendido. Ele respondeu: "Eu não permito que ninguém me toque." "Você está brincando comigo? Depois de tudo que eu fiz por você, você ainda não confia em mim?" Eu perguntei. "Se você não confia em mim, então é só você pegar as suas coisas e sair." Sim, eu estava sendo justo. Voltei para minha casa fumegante. Imediatamente eu sabia que o Senhor estava pronto para me responder. Assim que eu acordei na manhã seguinte, o Espírito Santo me disse: "Você sabe que você deve pedir desculpas a Ele, não é?" Eu respondi: "Sim, Senhor." Isso foi o início do Espírito Santo me ensinando que Charlie não estava em minha vida para eu ajudá-lo, mas o Espírito Santo tinha enviado ele para eu ser ajudado através da vida dele. Ao longo dos próximos meses, muitas vezes Charlie me provocou ao máximo. Ele chegou no limite. Se eu fosse um painel de controle, todas as minhas luzes de alerta estariam ligadas. E é claro, eu sempre respondi a ele como qualquer pessoa normal responderia. Quando eu me sentia ofendido, eu mandava ele embora da minha casa. Eu orava para que esse espinho na carne fosse removido. Finalmente, um dia eu recebi um telefonema dizendo que havia surgido uma vaga para Charlie, em uma casa do grupo de veteranos. O meu relacionamento com ele tornou tão tenso que ele realmente deixou a minha casa e foi dormir nas ruas por alguns dias. Ele não poderia esperar para ficar longe de mim. Eu tenho que admitir que eu perdi ele um pouco, mas era tão bom ter minha casa de volta. Quando chegamos à casa do grupo, enquanto ele estava preenchendo a papelada necessária para ficar lá, perguntaram a ele se havia alguém que ele queria colocar na lista autorizada para visitas. "Não," ele disse. "Eu não penso em ninguém." Seu conselheiro disse: "Bem, o que dizer de Gary então?" Eu estava na sala com eles. "Não, eu não preciso mais dele." Uau! Dor, mágoa, angústia, tristeza, sentimentos profundos de ser desvalorizado. Como pode este homem que eu tinha investido tanto tempo e dinheiro poder me tratar dessa forma? O Espírito Santo finalmente me lembrou
que eu fiz todas essas coisas para ele e não para Charlie. Isso me ajudou um pouco. Minha casa parecia muito tranquila depois que ele se foi. Eu continuei a orar por ele, sabendo que o Senhor ainda queria fazer mais por Charlie. Uma semana depois, para minha completa surpresa, a minha porta da frente se abriu e entrou Charlie. Ele estava sorrindo com seu sorriso desdentado e disse: "Ei, posso voltar?" "O que aconteceu com a sua casa do grupo?" eu perguntei. E ele respondeu: "Ah, cara, aqueles caras eram imundos. Eu não poderia ficar naquele lugar." "E sobre o que você me disse lá na sua entrada para casa que eu não servia mais para você?" "Cara, eu nunca disse isso," ele respondeu. E foi aí então que descobri que Charles tinha múltiplas personalidades. Sim, ele estava clinicamente esquizofrênico, antissocial, paranoico e com toque. Ao longo das próximas semanas, o Senhor começou a falar comigo sobre interceder mais por Charlie. Fui convidado a fazer dele objeto de intercessão. Tinha lido algo sobre intercessão, incluindo a incrível história de Rives Rovels, o filho de Samuel. Mas ainda não sabia quase nada. Eu descobri que você deve se identificar com a pessoa ou coisa pela qual você está intercedendo. E durante esse processo, o Espírito Santo irá expor cada fraqueza que você tem. Não pode haver nada em você que o inimigo possa usar para acusá-lo. "Você vai fazer isso?" o Senhor me perguntou. Eu concordei, mas ainda não compreendia totalmente o que estava me metendo. Ao longo das próximas semanas, Charlie mais uma vez manifestou todas as qualidades que me irritava sempre. Seu lado escuro tornou-se mais ainda escuro, e o bom Charlie raramente era visto. Mais uma vez, ele quis lutar comigo. Dessa vez, apenas porque eu olhei para ele. Ele finalmente disse que tinha tido o suficiente de mim e queria me deixar novamente. Então ele foi embora, mas eu sabia que ele voltaria. 7 dias depois, ele voltou novamente. Prometeu ser melhor, mas em questão de dias, ele voltava aos seus antigos hábitos. Eu queria colocá-lo para fora. Eu queria que ele fosse embora da minha vida. "Senhor, eu não posso suportá-lo," eu dizia. O Espírito Santo então me disse: "O seu eu ainda está muito vivo em você." Eu gemi quando eu percebi que isso ainda ia demorar um pouco. "Ó Senhor, ajuda-me a morrer." O Senhor disse: "Eu quero que você veja e trate Charlie como se ele fosse da realeza. Eu morri por ele, assim como eu morri por você. Eu o amo, assim como eu amo você." Uau! Essas palavras foram fundas em mim. Comecei a ficar de boca fechada quando estava ao lado de Charlie. Fiz grandes refeições para ele e fiz com que ele tivesse tudo o que precisava. Eu tinha que lutar comigo mesmo diariamente para não responder a ele. Eu apenas orava, jejuava, confessava a palavra de Deus, declarava sobre ele que ele pertencia ao Senhor Jesus Cristo. Me senti levado pelo Senhor para começar a fazer reuniões de oração em minha casa. Alguns amigos meus se reuniam a cada 2 semanas na minha casa para orar por avivamento para aqueles que colocávamos em oração. Mas eu pensei comigo mesmo: o que devo fazer com Charlie? Eu decidi convidá-lo para participar conosco do jantar antes da reunião, e então ele poderia fazer o que quisesse depois. A primeira reunião, ele não quis comer conosco, mas a próxima reunião, ele não só comeu com a gente, mas participou de toda a reunião de oração. E a próxima reunião, ele realmente estava envolvido com as pessoas e sentava-se novamente durante a reunião de oração. Em nenhum momento nós tentamos orar por ele. Ainda não era o momento. Durante todo esse tempo, Charlie e eu toleramos bem um ao outro. Ele realmente não queria falar muito, e eu estava perfeitamente bem com isso. Tudo o que eu conseguia pensar era no dia em que ele iria embora. Até quando, Senhor? Então ouvi: até quando for preciso. Eu realizei outra reunião de oração.
e este dia foi o aniversário de 60 anos de Charles. Eu o surpreendi com um bolo e lhe dei um cartão de aniversário que todos os irmãos presentes assinaram. Em seguida, cantaram parabéns a ele. Eu vi Charlie sorrir como nunca antes, e dessa vez, Charlie sentou-se à direita no nosso círculo de oração e ouviu atentamente a cada palavra dita na oração. Seu comportamento parecia visivelmente mais suave e ele ainda permitiu que algumas pessoas o abraçassem na despedida. 2 dias depois, eu estava orando por ele e me perguntando: quando a carapuça irá cair? Quando o Charlie malvado irá aparecer? De repente, o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem em Romanos. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Romanos 4,17, Nova Versão Internacional. Eu quero que você comece a chamar à existência e profetize sobre Charlie, que ele é um filho de Deus e que ele é livre. Fiquei muito convencido de que eu estava impedindo o Senhor de trabalhar na vida de Charlie pelo meu murmúrio constante e reclamação. Então, comecei a profetizar e a declarar sobre Charlie que ele foi salvo no nome do Senhor Jesus Cristo, que ele era um filho de Deus e ele estava livre de todos os redutos que viviam nele. E falei palavras de paz sobre ele. Os resultados foram de imediato e dramáticos. Naquele mesmo dia, ele me falou de forma respeitável. Me agradeceu por uma pequena coisa que eu fiz para ele. Algumas semanas mais tarde, Charlie teve que ir. A administração de veteranos lhe concedeu um lugar próprio para ele, onde ele iria ter mais privacidade. E então eu me despedi dele. E finalmente me agradeceu por tudo que eu tinha feito por ele. E eu orei por ele e nunca mais o vi desde então. Atualizando. Charlie me chamou recentemente. Eu não tinha ouvido falar nada sobre ele em 16 meses. Então, lá estava ele. Falamos por 15 ou 20 minutos. E foi a conversa mais lúcida que tivemos desde que nos conhecemos. Ele está em um lugar próprio, tem uma renda, está frequentando uma igreja e apresentou uma medida de paz que ele não tinha antes. Vou continuar a apresentar Charlie diante do Senhor. Eu sei que há mais para ele.